Graça e paz, irmãos. Continuidade às exposições no livro do Evangelho segundo escreveu João. Hoje, capítulo 2. Convido você mais uma vez a se pôr de pé para fazermos essa leitura. Mesmo de pé, com toda a reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estando ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou diante dos mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos, e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Diante da tua palavra, Pai, ficamos desnudados. Tu és o Deus que conhece o nosso coração. A tua palavra é semelhante a uma espada de 2 gumes, capaz de dividir coisas indivisíveis e revelar os intentos, propósitos do nosso coração. Por isso, Pai, com temor e tremor, nós
nos achegamos diante da Tua Palavra, lhe pedindo graça e que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos transformando, nos restaurando, nos modificando, nos conformando à imagem do Teu Filho Jesus. Olha conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Sinal ou sinais. Quando se fala esta palavra nos nossos dias, nós pensamos talvez nos sinais de trânsito, talvez no sinal de Wi-Fi, no sinal cobertura do celular. Este é o pensamento que vem nos nossos dias. Eu contava hoje pela manhã que, ao ser convidado para um churrasco no sítio, nós pegamos uma estrada de chão aí, mais ou menos 5 quilômetros, e eu não sabia direito onde era o sítio, e um carona recebeu as instruções pelo celular. E as instruções foram o seguinte: olha, segue as bandeiras X. E aí entramos no carro, fomos. Quando chegou nesse lugar, e aí eu perguntei: agora é contigo. Não, ela falou, ela deu sinal. O sinal para a gente chegar no sítio é seguir as bandeirinhas. Falei, vamos embora. E fomos, pegamos uma reta onde tinha bandeirinhas de todas as cores. E quando chegou mais ou menos em um determinado ponto, houve uma bifurcação. Então as bandeirinhas azuis seguiam para o lado esquerdo, as vermelhas para o lado direito. Eu falei, e agora? Não prestou atenção nos sinais, nós ficamos ali parados. Os sinais em si mesmos, eles não têm valor. O valor dos sinais é para onde eles apontam, para onde eles direcionam. Por exemplo, se você vê uma placa de um hospital, você não vai chegar na placa e querer ser consultado naquela placa. Você vai ter que ver aonde aquela placa está apontando para descobrir onde é o consultório médico. O Evangelho de João, qual nós escolhemos para revelar a pessoa do restaurador, traz essa palavra sinal ou sinais por 17 vezes. E sempre aqui é usado para falar sobre os milagres ou as maravilhas que o Senhor Jesus operou. E João, cuidadosamente, ele separou no seu evangelho 7 sinais, revelados aí do capítulo 2 até o final do capítulo 11. O comentarista chama esse bloco de livros dos sinais. E esse capítulo 2, aqui que nós acabamos de ler, traz aí o início dos sinais. E para a gente entender esse capítulo 2, a chave para entendermos isso é exatamente entendermos que esse maravilhoso milagre operado pelo Senhor Jesus aqui, nesta festa de casamento, é chamado como sinal e aponta para algo ainda mais superior do que ele mesmo. Uma definição de sinal a gente pode trazer como uma obra de poder operada no reino físico, ilustra um princípio que opera no reino espiritual. O que acontece no reino da criação aponta para a esfera da redenção. Exatamente essa forma que João trabalha aqui. No verso 11 que nós acabamos de ler, há essa informação: com este milagre, com este sinal, Jesus deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a tua glória e os seus discípulos creram nele. Então, nesse capítulo 2, olhando para esse sinal aqui apresentado no capítulo 2, isso aponta para a pessoa e obra de Jesus, aponta para a pessoa e obra do restaurador em 3 aspectos. Nós vamos ver do verso 1 ao verso 2, o primeiro aspecto, que esse sinal aponta para a pessoa e obra do restaurador como a glória do restaurador.
Verso 1 ao 12, nós vemos aí a glória do restaurador. Do verso 13 ao verso 22, nós vamos ver o zelo do restaurador. Do verso 23 ao verso 25, nós vamos ver o conhecimento do restaurador. Então, primeiro ponto para a gente pensar, a glória do restaurador, verso 1 ao verso 12. Qual é o cenário aqui que Jesus apresenta o seu primeiro sinal? É um cenário de casamento. Hoje de manhã também eu falava, nós temos um convite aqui de casamento do Luiz e da Patrícia, mas não dá para comparar o casamento que era feito lá no Oriente Antigo com os casamentos que nós fazemos hoje aqui. Lá era um casamento que apontava para a inserção desse casal na sociedade. O casamento lá durava cerca de uma semana. Os noivos deveriam hospedar todos os convidados, sustentá-los ali pelo menos durante uma semana. E não era convidados limitados como nós fazemos hoje. Era ali convidado praticamente toda a cidade. Era um momento ali de que o sucesso dessa cerimônia, o sucesso desse casamento implicaria em portas comerciais abertas para aquela família que estava sendo instituída ali. Era uma abertura para a sociedade. Ali implicava em sucesso, em honra ou em vexame, vergonha diante da sociedade. E o texto mostra para nós aqui, logo no primeiro versículo, que isso ocorreu 3 dias depois. 3 dias depois de quê? 3 dias depois do encontro que Jesus teve com Filipe e com Natanael. E se nós pensarmos que nesse primeiro bloco, nós vamos ver que esse sinal aponta para a glória, para a manifestação da glória do grande restaurador, nós vemos que esse encontro com Natanael e Filipe, depois de Natanael ter tido aquele momento cético ali, e Jesus revela algo íntimo de Natanael, ele então crê e Jesus fala com ele: olha, você creu porque eu te revelei algo íntimo do seu coração? Coisas maiores você verá. Ele apontou aí para esse vislumbre pleno da manifestação da glória de Deus, no verso 51 do capítulo 1. E acrescentou: em verdade vos digo, que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A manifestação da glória, aqui Jesus estava mostrando: olha, isso você verá, Natanael, na caminhada comigo. Quando nós usamos essa expressão manifestação da glória de Deus, e a gente reporta lá para o Antigo Testamento, nós vamos entender que sempre está ligada a uma teofania, uma manifestação visível de Deus. Nós vemos isso, por exemplo, daquela cerimônia de pacto no capítulo 15 de Gênesis, quando uma manifestação visível de Deus passou entre os animais partidos ali. Nós vemos em Êxodo 33, quando Moisés pede: eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua face. Deus então diz: olha, se você ver a minha glória, você vai ser consumido. Mas graciosamente coloca Moisés em uma fenda, tampa com a mão e deixa ele ter esse vislumbre pelas costas ali, dessa manifestação da glória do Senhor. Na construção do templo também de Salomão, quando inaugurar ali, Deus, depois de ter falado palavras sobre aquele templo, o templo encheu-se da glória de Deus. Houve uma manifestação visível da manifestação da glória de Deus. E quando nós vemos aqui para o livro de João, nós devemos pensar lá no verso 14 do capítulo 1, aonde o próprio João, apresentando aí o grande restaurador, ele disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa manifestação da glória de Deus, ela tem aí o seu ápice na revelação
do próprio Jesus, na encarnação do Verbo aqui, que se fez carne e habitou entre nós. Mas como que ele começou a revelar toda essa glória? Ele escolheu esta festa de casamento para revelar a sua glória. E nós vemos aqui a narrativa dizendo que no verso 2, Jesus também, a mãe dele já estava lá, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. A promessa da vinda de Jesus pelo anjo ali ministrando para Maria, ele disse: olha, o nome dele será Emanuel, é o Deus conosco, o Deus presente. É exatamente o que João falou, que o Verbo se fez carne e andou entre nós. E esse Deus presente estava presente também numa cerimônia de casamento. Possivelmente, essa família aqui, esse casal, eles eram parentes de Maria. Sendo assim, nós temos informações, até pelas ofertas que Maria e José ofereceram, aponta para uma questão de uma pobreza financeira. Eles tinham poucos recursos financeiros, a família de Maria tinha. Então, esse casamento não era casamento de pessoas abastadas, era casamento de pessoas pobres financeiramente. E no verso 3 nós vemos que o problema aqui é revelado, a crise que é revelada. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Como eu falei, esse casamento aqui tinha uma expressão muito maior do que os casamentos dos nossos dias. E como eu disse também, o sucesso dessa cerimônia era o sucesso dessa família. E o vinho terminar no meio da cerimônia era um fracasso total. Ia ser revelada ali uma vergonha daquela família diante daquela sociedade. O vinho, naquela tradição, era um alimento comum ali, que era servido junto com as refeições. Naquela época não tinha refrigerante. Era usado o vinho ali como refeição comum. O vinho tinha esse símbolo também de alegria. Então, acabar o vinho ali, acabou a alegria. A festa possivelmente teria sido interrompida naquele momento. O vinho ali era o combustível que mantinha aqueles 7 dias de festa. Jesus convidado, Emanuel, Deus conosco presente, acabou o vinho. Maria tinha essa informação exclusiva. Como eu disse, Maria possivelmente era parente ali deles. Verso 4: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Quando nós olhamos essa expressão, nós podemos pensar qual era a intenção do coração de Maria quando ela traz essa informação para Jesus. Porque aqui parece que não era uma simples informação. Parece que aqui ela estava apontando, direcionando para aquele filho que ela sabia que era extraordinário e que poderia solucionar aquele problema. E talvez ela tinha esse anseio dessa manifestação da glória de Cristo publicamente. Mas talvez também ela estava preocupada ali com o vexame que a sua família estava próxima a passar. E ela estava querendo ali cobrir, tapar aquela vergonha. E sabe que isso tem muita semelhança comigo e com você? Porque nós temos dificuldade com a exposição. Nós temos dificuldade em expor nossas mazelas. E nós temos vergonha disso, nós tentamos tapar a nossa vergonha, como nossos primeiros pais, lá no Éden, fizeram após a queda. Ao perceber que estavam nus e tiveram vergonha, cozeram ali folhas de figueira para tentar cobrir a vergonha. Logo diante de Deus. E nós às vezes tentamos essas folhas de figueira para cobrir a nossa vergonha diante dos homens,
mascaramos as coisas. Mas lá no Éden, Deus teve que intervir para cobrir a vergonha deles, teve que matar um animal da pele dele, cobrir eles decentemente. E aqui estava presente nessa festa o único que podia cobrir a vergonha daquela família. O Emanuel, Deus conosco, é o único que pode cobrir a minha e a sua vergonha de forma definitiva. Maria diz para Jesus: olha, acabou o vinho. Verso 5. Então ele falou, Jesus, verso 4: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muitos pegam esse texto e dizem: mas Jesus, ele quebrou o 5º mandamento, ele foi desonroso com a sua mãe. Mas quando nós pegamos essa expressão mulher e a gente fazer uma transposição para o português, a gente não tem uma palavra equivalente a essa expressão aqui. Talvez o que chega mais próximo é senhora, é uma expressão de respeito. E quando ele diz: olha, que tenho eu contigo, não é malcriação. O que Jesus está mostrando para ela aqui: olha, mulher, senhora, com todo respeito, o que nós temos em comum, a sua atuação tem um limite, porque não é chegada a minha hora. E todas as vezes que João usa essa palavra hora, está apontando para a morte de Jesus, algo que foi determinado por decreto pelo conselho da Trindade, algo que estava longe da alçada de Maria tentar controlar. O que Jesus está falando: olha, mulher, o que nós temos em comum aqui não te dá a liberdade de tentar controlar a agenda celestial, a agenda divina, algo que foi decretado antes da fundação do mundo e que é manifestado agora no nosso tempo. E meus irmãos, quantas vezes nós pagamos de Maria? Quantas vezes nós queremos discutir com Deus sobre a hora? Queremos que Ele revele as coisas segundo o intento do nosso coração, na nossa hora, no nosso tempo, e brigamos e fazemos pirraça, e não confiamos, e não regozijamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que foi decretada, que no tempo oportuno vai ser revelado. Jesus diz para ela: olha, senhora, ainda não é chegada a hora. Se nós fazemos uma caminhada aqui no Evangelho de João, nós vamos perceber os momentos que Jesus usou esta palavra, não é chegada a hora, ou é chegada a hora. Nós vamos perceber que o tempo todo Ele está tratando daquele momento. João 7,30 diz: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 8, verso 20: proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. João 12, 23: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Verso 27 do capítulo 12: agora está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Capítulo 13, verso 1: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Capítulo 17, verso 1: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus vivia, meus irmãos, de acordo com a cronologia
celestial, segundo esse conselho maravilhoso da Trindade. Esta hora não competia a Maria controlar. Verso 5: Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Maria entendeu isso. Maria entendeu que ali agora, apesar de filho, ela estava diante do seu Senhor. E meus irmãos, infelizmente muitos usam esta mesma passagem para soltar uma frase assim: olha, quer alguma coisa? Peça à mãe que o filho atende. Isso é uma falácia. O único mediador é o Senhor Jesus. É o próprio Filho que é o único mediador. E Maria aqui está na condição de serva. E ela entende e ela direciona. E ela diz: olha, diaconós, fazei tudo o que ele disser. Diaconós, serventes, atendentes, diáconos, fazei tudo o que ele disser. Esses homens que estavam ali colaborando nessa festa possivelmente eram voluntários. Tinha o mestre-sala, tinha esses atendentes, e a expressão usada por Maria, diaconós, que deu origem depois ao oficialato diácono, nós conhecemos. Então eram pessoas que estavam ali prontas, dispostas a servir naquele casamento. E Maria, então, quem quer seguir aí os conselhos de Maria, siga este mandamento: diáconos, serventes, atendentes, voluntários, fazei tudo o que ele disser. Esse é o direcionamento que nós devemos seguir. E meus irmãos, uma família que não tinha uma condição abastada financeira para sustentar uma festa de uma semana, para poder servir toda uma comunidade, precisava de diáconos, precisava de atendentes, precisava de pessoas dispostas a ser voluntário, precisava de um engajamento ali, precisava de voluntariado. E quando nós olhamos essa festa de casamento, nós podemos olhar também o cenário da nossa igreja, e podemos perceber que também é possível fazermos grandes obras, segundo o que o Senhor mandar, sendo diáconos, sendo atendentes, sendo voluntários, servindo uns aos outros e servindo a comunidade. Que princípio maravilhoso nós aprendemos nesse casamento: que o alcance não está no poder aquisitivo, o alcance está no se dispor, no atender o chamado, a vocação que o Senhor faz para servirmos. Foi dito aqui na liturgia: nós não fomos chamados para ser servidores, nós fomos chamados, fomos abençoados para sermos abençoadores. E essa organização aqui do casamento nos ensina muito como organização de igreja. Todos dispostos a atender o que o Senhor mandar. E esse é o segredo, meus irmãos, do voluntariado. Não é fazer obra por fazer, não é ser um ativista social. É aqui fazer tudo que o mestre mandar, é o que discerne a obra da boa obra. A obra é quando nós fazemos tudo para alimentar o nosso egoísmo, para adquirir salvação, para parecer e tudo mais. A boa obra é aquela de acordo com a palavra de Deus. É quando nós ouvimos esse mandamento da Maria, que é fazer tudo que ele disser. Esse é o diferencial da boa obra. Verso 5. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas era uma medida que equivalente a 32 litros, mais ou menos. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho,
não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Outro detalhe aqui, outra riqueza de sermos diáconos, de sermos atendentes, de sermos voluntários, é poder participar dessa grande obra do Senhor, é podermos participar desse milagre que o Senhor ainda está operando aqui na terra, é de poder não só ter essa informação, mas podermos ser esses instrumentos. O mestre Sala não sabia, mas os diáconos sabiam. E meus irmãos, os detalhes aqui desse milagre. Jesus, para operar o seu primeiro sinal, o seu primeiro milagre público, ele usa coisas que já havia naquela casa. Ele usa ali naquela casa de judeus, 3 recipientes de água. As medidas ali davam em torno de 600 litros de água que ele mandou os servos encherem ali. E quando ele faz essa transformação da água para o vinho, ele está mostrando exatamente, olha, o Deus está conosco mesmo. Quando João no primeiro versículo revela, ele diz, olha, no princípio, apontando lá para Gênesis, no princípio, criou Deus do nada todas as coisas. Criou Deus do nada todas as coisas. Agora estava Jesus Cristo, o grande restaurador, pegando um elemento criado do nada e transformando em outro elemento completamente diferente. Estava Jesus ali transformando água em vinho. Hoje, na nossa sociedade avançada, com tecnologia, com pesquisas, tentam ainda talvez transformar do barro, transformar ouro da parte do barro, não consegue. Ali estava o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado, transformando um elemento num outro completamente diferente. Com esse sinal, Jesus estava mostrando ali, olha, o novo chegou. Quando o mestre Sala provou aquele vinho, ele falou, olha, esse aqui é um outro vinho. Porque era comum oferecer primeiro o vinho de boa qualidade, no final um vinho de qualidade inferior. Agora o mestre Sala fala, olha, você ofereceu primeiro o vinho inferior e agora guardou esse bom vinho para o final. Esse milagre, esse sinal aponta para essa transposição. Olha, se aqueles elementos que eram de cerimônia, de purificação, foi transformado ali no vinho que aponta para o sangue do Cordeiro, que é o símbolo da nova aliança. É agora a plenitude, aquilo que no Antigo Testamento era sombra, agora está a realidade ali diante deles. Aquilo que no Antigo Testamento era tipo, o antítipo agora está ali de frente para eles, transformando e trazendo para si, olha, há o cumprimento aqui, nesta festa de casamento. Olha a glória do Senhor Jesus sendo manifestada naquele casamento. Aquele casamento ali, o narrador João, que não traz a descrição do nome do noivo, não traz a descrição do nome da noiva, não traz qual o parentesco, qual a descendência deles, mas o tempo todo aponta para o noivo dos noivos, Jesus Cristo. A glória é só dele. Não tem glória para Maria, não tem glória para os noivos, não tem glória para os convidados, a glória é dele. Esse sinal aponta para a glória do grande restaurador. Jesus, o Deus conosco, Emmanuel, presente ali, naquele casamento, revelando a sua glória. Verso 11: com este deu Jesus princípio aos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Isso é um detalhe importante.
Muitos questionam, mas o primeiro milagre sendo feito ali, estava na agenda celestial. Jesus revelar a sua glória de forma progressiva, e ali primeiro os discípulos, o interesse de Jesus era que os discípulos soubessem, e eles creram ali. Aquele que está falando agora realmente é o Emanuel, realmente o Verbo se fez carne, e eles creram nele. Verso 12: depois disso, desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos. Maria teve sim outros filhos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E aí agora nós vamos sair de uma festa de casamento para uma outra festa, agora a festa de Páscoa, é onde nós vamos ver o nosso segundo ponto. É que nós vamos ver agora que este sinal agora, ele está apontando para o zelo do grande restaurador. Olha o verso 13: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramando pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Agora, nessa segunda festa, nessa festa da Páscoa, que também durava cerca de uma semana, lá na cidade de Jerusalém, a cidade estava movimentada. A cidade que ali tinha cerca de 50 mil pessoas, nesse tempo de Páscoa, isso era multiplicado a 5. Era 5 vezes 50 mil pessoas, daria aí 250 mil pessoas mais ou menos na cidade. E o templo ali era o lugar central dessa festa da Páscoa. E Jesus, o Deus zeloso, ele vai e adentra ali o templo. E o templo, ele tinha pátios que repartia ali os públicos. Havia um pátio ali que era dos gentios, que não era do povo de Israel. Havia um pátio das mulheres, havia um pátio dos israelitas, e havia um pátio dos sacerdotes. E quando Jesus chega no templo, o pátio onde era ocupado pelos gentios estava essa algazarra toda, estava esse comércio todo. O que eles estavam vendendo ali era lícito, sim, tinha ordenância. Para essa festa aqui era feito caravanas e mais caravanas para chegar a Jerusalém. E todos tinham que levar ali a sua oferta, todos tinham que levar ali a sua oferta para o sacrifício. E aqueles homens ali estavam comercializando algo lícito. Olha, para que os viajantes não carreguem esse monte de animal na viagem, nós estamos aqui para vender isso tudo. Tinha os cambistas ali para quê? Porque só aceitava o dinheiro lá local, então tinha que fazer essa transposição, né, do dinheiro, era um câmbio ali de Jerusalém sendo feito ali. E eles ganhavam em cima, e muito em cima dessa transação. Então, o que estava sendo comercializado ali era algo lícito, tinha boas intenções. O problema, primeiro, é que estava ocupando o lugar onde era dos gentios adorar. Era o lugar onde os gentios chegavam para se relacionar com Deus. O templo, por muito tempo, ele foi exatamente essa expressão do relacionamento com Deus. Na inauguração, lá do primeiro templo, por Salomão, Deus disse: os meus ouvidos estarão inclinados para as orações feitas neste lugar. No segundo episódio da restauração do templo, essa que foi o primeiro episódio, lá no início do ministério público de Jesus, houve depois no final, aí os evangelhos sinóticos, eles registram isso. Jesus chega a citar: olha,
Esta casa é chamada casa de oração. Não é um lugar de algazarra, é um lugar de adoração. É um lugar de relacionamento com Deus. E esses homens estavam ali, contaminando tudo ali com o seu comércio. Estavam ali, profanando o lugar de adoração. E isso tinha duas sérias implicações. A primeira é exatamente essa pureza da adoração. E aí leva-nos a refletir como está a pureza da nossa adoração diante do Senhor. Como está a nossa relação com Deus? Nós temos respeitado, temos tirado a sandália dos pés para adentrar a presença do Senhor, seja aqui no templo, seja lá no nosso quarto, seja no nosso dia a dia. Estamos diante da face desse Deus o tempo todo. Como está essa adoração? Aqueles homens faziam comércio. Aqueles homens não estavam preocupados ali em adorar a Deus, eles estavam preocupados em lucrar com aquilo tudo. A intenção não era, eu quero servir bem os viajantes, a intenção era lucrar em cima dos viajantes. Eram verdadeiros comerciantes dentro do templo. Nós incorremos o risco de ser verdadeiros comerciantes dentro do templo. Quando nós estamos sentados nesse banco aí, com a cabeça naquilo que nos traz lucro, quando nós estamos sentados no banco aqui querendo somente ser servido, quando nós estamos aqui nesse banco sentado como consumidores de culto, o culto tem que ser bom para mim, o louvor tem que ser bom para mim. Essa música eu não gosto, essa eu gosto, o culto hoje foi bom para mim. Não sei que está desafinado. Eu sento e assisto, porque eu sou consumidor. A ideia de culto é todos participam, ainda que tem um com o microfone aqui, ou alguns ali, todos nós estamos participando do culto. O culto é coletivo. E quando nós agimos como consumidores, nós temos esse pensamento. E sabe qual é a evidência desses consumidores? Eles sempre são críticos. Coloca defeito de uma coisa, defeito de outra, faz comparações. Aquela igreja lá que tem tal coisa, a minha não tem. Eu queria que aqui tivesse, aqui do lado tem. Crítico o tempo todo. Consumidores de culto. Comerciantes. Mas tem um outro aspecto também que nós podemos ser esses comerciantes. Quando nós ocupamos o lugar dos gentios entrar. Quando esse desejo nosso de ser servido, de ter o ego alimentado, toma conta do lugar da evangelização, do lugar da nossa missão, do lugar da Missio Dei, como nós vimos na quinta-feira, a missão de Deus, que Ele chama-nos para participar graciosamente. O contexto, meus irmãos, lá tinha um movimento missionário que estava em transição. O Antigo Testamento, o movimento missionário era centrípeto, coisas de fora eram atraídas para o centro. O povo escolhido por Deus ali era esse centro do relacionamento com Deus, e as nações vizinhas eram atraídas ali. No Novo Testamento, esse movimento passa a ser centrífugo, é de dentro para fora. Se naquele momento ali eles que ainda estava nessa transição, o movimento centrípeto era um movimento de atração. Lembra a rainha de Sabá? Foi de longe conhecer a Deus lá para ver as maravilhas e sabedoria de Salomão. Se ali, naquele povo ali, eles estavam agindo como comerciantes, que ao receber os gentios, eles tomavam conta, impediam que os gentios entravam para esse relacionamento com Deus, eles estavam sendo comerciantes.
Nós, agora nesse novo movimento, nós passamos a ser comerciantes quando nós não fazemos a missão, quando nós não buscamos ir pregar, quando nós não buscamos discipular, quando nós falamos, eu quero ficar no meu comodismo, eu quero ser só servido, eu estou sendo esse comerciante. E o grande restaurador, meus irmãos, ele tem zelo por sua obra. O grande restaurador, ele tem zelo por esse lugar de relacionamento com Deus. Foi pago um alto preço, meus irmãos, para que eu e você tivéssemos esse relacionamento reatado com Deus. E temos uma missão, fomos abençoados para sermos abençoadores, não dá para ser comerciantes. E o grande restaurador foi radical com aquele povo lá. Ele pegou o chicote e expulsou todos que estavam aí dentro do templo. Todos foram expulsos. Se na primeira festa de casamento ele gentilmente cobre a vergonha daquela família, agora com uma ira santa, com um chicote na mão, ele expulsa todos os comerciantes de dentro do templo. Houve uma expulsão dos comerciantes com suas ofertas, mostrando: eu não preciso de vocês assim. O que eu busco no capítulo 4 são verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Há um zelo com o grande restaurador, ele tem um zelo com esse relacionamento com Deus. O verso 18, nós vamos perceber que os judeus ali, eles nem se justificaram. Olha o verso 18: perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Eles nem discutiram se estava certo ou estava errado no comportamento. Eles entenderam ali o seu erro, não se arrependeram, mas entenderam que estava errado, e foram buscar saber que autoridade Jesus tem para fazer isso. Qual é a autoridade desse grande resgatador para fazer isso? Qual é o sinal que ele mostra para fazer isso? Isso é característico dos judeus, querer ver sinais. Os judeus ali estavam somente preocupados com os sinais. Outra ocasião, registrada em Mateus, os fariseus e os saduceus também pediram a Jesus: olha, nos dê um sinal. E Jesus diz: olha, uma nação adúltera pede sinal, mas eu não darei nenhum sinal, a não ser o sinal de Jonas. 1 Coríntios 1, verso 22 e 23. Os judeus buscam sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos Cristo e esse crucificado. E é exatamente esse o sinal que Jesus apresenta para eles. Verso 19: Jesus lhe respondeu: destruí este santuário, em 3 dias o reconstituirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Jesus ali, o sinal que ele dá é o sinal da sua obra, é o sinal da sua crucificação e ressurreição. O sinal que ele dá é o sinal do Evangelho. O sinal de Jonas é de um homem que teve 3 dias dentro do ventre de um peixe e ressurgiu. O sinal que Jesus mostra aqui, olha, é esse: é a minha morte e a ressurreição, é a minha obra, é o Evangelho. Este é o sinal, isso que me dá autoridade para fazer isso. O meu zelo é tão grande que eu cheguei às últimas consequências de me entregar por completo, de dar a minha vida para reatar o relacionamento dos eleitos. O restaurador, o grande restaurador, foi capaz de dar a vida
e ressuscitar. Não para chegar dentro do lugar de adoração e perceber o comércio, e perceber clientes, mas para encontrar adoradores e verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Este é o sinal que ele apresenta. O zelo da tua casa me consumirá. Quando ele cita o Salmo 69, ele está dizendo: olha, por esse zelo eu fui consumido. É por esse zelo, a casa de Deus, esse lugar de comunhão, esse lugar de adoração com o Pai. Mas note, se nós avançarmos, nós vamos perceber o que representou essa fala de Jesus. Verso 22: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Os discípulos que no primeiro momento, lá na festa, entenderam o sinal, creram em Jesus, agora aqui não entenderam no tempo deles. Mas no tempo determinado, Deus revelou para eles. Na consumação lá da crucificação e da ressurreição, eles lembraram disso e creram. Mas no ponto seguinte, nós vamos ver um outro aspecto deste grande restaurador. Nós vamos ver o conhecimento do grande restaurador. Verso 23 e 25. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Nós vamos ver agora que este sinal agora ele aponta agora para esse aspecto do conhecimento do restaurador. O restaurador tinha um conhecimento que ia além do externo. É como declarado lá em 1 Samuel 16:7. Os homens vê o exterior, o Senhor vê o coração. Diante do grande restaurador, todos ficam desnudos. Diante do grande restaurador não há como esconder nada. Mas a narrativa fala que, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O sinal, ele tem um propósito de apontar para algo maior. Estes homens que creram nos outros sinais que Jesus operou, aqui não é uma narrativa cronológica, depois do primeiro sinal ali, Jesus possivelmente operou outros sinais, e um grande número de pessoas creram, mas creram em quem? Nos sinais. Não creram naquele que o sinal aponta. E Jesus foi bem claro dizer: olha, não confiava eles, porque conhecia todos. E meus irmãos, diante dessa verdade, nós jubilamos e nós também trememos. Nós nos relacionamos com Deus que conhece a todos. Nós nos relacionamos com Deus que conhece a sua intimidade. E nós jubilamos com isso, por quê? Porque ele afirmou que ele conhece a natureza do homem. E ele conhece a natureza porque o Verbo se fez carne.
Ele conhece a natureza humana sem pecado. E como Deus, Ele conhece a natureza do homem caído também. E Ele habitou entre nós. E Ele conhece todas as nossas mazelas. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos sofrimentos. Ele conhece quando sentimos frio, quando sentimos calor. Ele conhece quando nos alegramos e quando nos entristecemos. Ele veio aqui, Ele padeceu por nós. Que glória, meus irmãos! Porque muitas vezes, quando nós passamos pela tribulação, nós falamos assim: mas você não entende o que eu estou passando. E às vezes nós olhamos para o próprio Deus e falamos: mas Deus não entende o que eu estou passando. Ele sabe exatamente o que você está passando. Mas nos leva também a tremer, porque nós não conseguimos esconder o pecado desse Deus com folha de figueira. Nós não conseguimos mascarar a fé diante desse Deus. Muitos creram, muitos viram os sinais e creram nos sinais. E se nós estamos crendo só nos sinais, Ele sabe. E se nós estamos nos reunindo aqui como comerciantes, como consumidores, Ele sabe. Não há como se esconder desse Deus. Mas Ele ser um Logos que se fez carne e habitou entre nós, há uma aplicação ainda mais gloriosa. João escreveu para pessoas que dentro ali tinha grupos que pensavam que Jesus não encarnou de fato, que era somente um espírito superior. Depois aí deu o nome no segundo século de docetismo. Eles não criam na natureza, na pessoa, na natureza humana de Jesus. Eles criam na natureza somente divina. E com essa fé, crendo dessa forma, não há esperança. Por isso que João, quando ele apresenta esse grande restaurador, ele apresenta a pessoa desse restaurador que aponta para a eficácia da sua obra. Porque ele é 100% homem e 100% Deus, é que ele é o mediador qualificado, perfeito. É porque ele é o grande restaurador. Se nós acompanhamos Neemias e Esdras, que foram restauradores, foram reformadores, ele é o grande reformador, ele é o grande restaurador. Porque ele tem a qualificação de espiar as nossas mazelas, espiar os nossos pecados, espiar aquilo que traz vergonha. E só tem competência, isso teria que ser um homem sem pecado, e ele foi. E teria que ser Deus para ter essa condição de espiar o pecado de todos os eleitos. E aqui está a obra completa desse grande mediador, 100% Deus, 100% homem, qualificado, eficiente para espiar, para cobrir perfeitamente a nossa vergonha. E diante dessa verdade eu pergunto: em que você crê? Você crê somente nos sinais? O objetivo dos sinais, no capítulo 20, verso 30 a 31, diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não crendo no sinal apenas, crendo no autor do sinal. E é só Ele que pode dar a vida eterna.
E nós olhamos aqui as duas festas, os sinais sendo operados. Na primeira festa, os discípulos creram. Na segunda festa, muitos creram só no sinal. Houve um sinal, houve uma vocação, houve uma expressão, houve um chamamento para a fé. Houve um convite. Muitos creram só no sinal. Outros creram no autor do sinal. Em quem você tem crido? E eu quero terminar lendo sobre uma outra festa de casamento. Mateus capítulo 22. Mas dessa vez, Jesus não é o convidado da festa. Dessa vez ele é o noivo. Dessa vez ele não é o convidado, dessa vez ele é o que convida. E diz assim: de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos para a estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Há uma vocação. Há uma vocação ecoando. E você não é capaz de atender essa vocação se esse sinal que aponta para um restaurador, para o grande restaurador, que modifica da água para o vinho, desse grande restaurador que promove ali pela ação do Espírito Santo um novo nascimento, capítulo 3, para esse grande restaurador que fornece a água da vida. Há um chamado, há um convite de casamento, há uma boda que já está pronta e preparada. Você crê? Como você tem respondido a esse chamado? Você já foi habilitado para crer nesse chamado? Como você tem respondido? Como comerciante de culto? Como cliente?
os chamados para chamar para essa grande festa das bodas. Feche seus olhos, vou convidar o pastor para nos conduzir nessa oração. Você pode ficar de pé, por favor? Deus, nós cremos na Tua palavra. Nós cremos quando ela diz que o Senhor sabe muito bem quem nós somos. O Senhor conhece a natureza de cada um de nós. O Senhor sabe quem é servo. O Senhor sabe quem é um explorador, um aproveitador. O Senhor sabe se somos sinceros servos do Senhor, cremos que devemos fazer a Tua vontade, ou se somos pessoas que se levantam para questionar a Tua autoridade, dizer: aqui o Senhor não tem autoridade. Qual é a Tua autoridade? Eu vou fazer do meu jeito. Ó Senhor, nós nos prostramos diante de Ti nessa hora. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Senhor Deus, quem sabe há alguém aqui hoje precisando dar o primeiro passo, confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Primeiro passo dele ou dela, porque o Senhor já moveu esse coração para que não queira viver uma vida de explorador ou de alguém que somente crê nos milagres ou só crê que pode receber alguma coisa do Senhor, mas gente que diz: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser um Teu servo, eu quero fazer tudo o que o Senhor disser, eu quero obedecer ao Senhor, eu quero ver o milagre apontando para a glória do Senhor, não para mim, Senhor Deus. Ó Deus, transforma o nosso coração, dá-nos essa sinceridade, ó Deus, dá-nos esse discernimento, esse mover que é do Espírito do Senhor, como a gente cantava aí no começo do culto, esse fluir, Senhor Deus, que não é só de canções, ó Deus, mas que é de atitudes movidas pelo Espírito do Senhor, que nós possamos, Deus, revelar o fruto do Espírito na nossa vida. Senhor Deus, transforma o nosso coração, ó Deus. Se o Senhor mesmo se fez servo por nossa causa, como é que nós, ó Deus, não faríamos assim? Deus, aqui nós nos oferecemos ao Senhor nessa noite para servir ao Senhor. Estende a Tua mão sobre nós, ó Deus, para nos abençoar assim, para que seja verdade no poder do Senhor e que a graça do Senhor Jesus então seja sobre nós, que o amor de Deus, o nosso Pai, esteja sobre a nossa vida e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos os que são o verdadeiro povo de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua semana. A gente tem um encontro aí na quinta-feira, Caminho da Restauração. Retomamos as mensagens no Caminho da Restauração nessa quinta. Não fique longe do seu pequeno grupo, vamos estar juntos. Deus abençoe sua semana em nome de Jesus.